Bem-vindos! O nosso objetivo é clarificar os conceitos que esta questão avalia, funções por ramos, continuidade, monotonia, extremos e, claro, dar umas luzes sobre como abordar problemas destes e talvez evitar alguns erros comuns. Vamos a isso? Sem dúvida. A questão 5 é, de facto, um excelente exemplo de como vários conceitos importantes do 12º ano se interligam. A ficha técnica identifica bem os tópicos. O estudo da continuidade num ponto específico, depois a análise da monotonia, ou seja, os intervalos onde a função cresce ou decresce, identificar máximos e mínimos locais. Para isso, claro, usamos as derivadas. E tudo isto aplicado a funções definidas por ramos, que neste caso até misturam coisas diferentes. Polinómios, exponenciais, logaritmos. Certo. E só para relembrar, definida por ramos quer dizer que a fórmula da função muda, não é? Depende do valor de x. E a continuidade no ponto de mudança, aqui o x igual a 1, significa que a função não pode dar um salto ali, tem que ligar direitinho. Exatamente. A transição tem de ser suave. E como é que a linha 5.1 entra nisto, com a monotonia e os extremos? Ora bem, a 5.1 pede precisamente esse estudo, mas só no intervalo de 1 até mais infinito. Nesse intervalo, a expansão é g de x igual a x², 3x, 2ln de x. O primeiro passo é calcular a derivada. Essencial para a monotonia. Ok. A derivada, g' de x. Exato. Depois de ter a derivada, igualamos a zero para achar os chamados pontos críticos. Resolvemos isto? Fórmula resolvente? Exatamente. E as soluções que obtivemos temos de ver quais pertencem ao nosso intervalo 1 plus infinito. Essas são as candidatas a extremos. Depois é estudar o sinal da g de linha antes e depois desses pontos para ver onde cresce e se há máximos ou mínimos. A ficha técnica, olha, realça bem a importância de resolver corretamente a equação e interpretar as soluções no contexto do intervalo dado. Percebido. Portanto, resumindo, esta questão 5 é um bom teste a várias ferramentas de análise de funções, derivadas para estudar como a função se comporta, sobe ou desce, e limites para garantir que não há rasgos na função, tudo aplicado numa função que muda de regras a meio. É isso mesmo. Uma excelente síntese do cálculo diferencial e de limites aplicados. E, talvez para ficarmos a pensar um pouco, como é que a análise mudaria se o ponto de transição entre os ramos não fosse x igual a 1? Imagina que era x igual a 0. O logaritmo na segunda expressão já nem estaria definido. Pois, ou se as funções envolvidas fossem outras, trigonométricas, por exemplo. Que desafios diferentes podiam surgir? Fica a pergunta no ar, para explorar.